foi fazer uma externa, e aí ele disse, tá, cara, beleza, eu vou estar em tal lugar, é o meu programa, mas tu apresenta pra mim, tu vai me chamando, a gente vai interagindo. E assim foi a primeira vez que eu entrei no ar. Só que quando eu saí do ar, eu tive que ir direto pro banheiro, bicho. Nervoso? Nervoso, cara, muito nervoso. Deu uma caganeira? Deu uma caganeira geral. Porque quando eu fui entrar no ar, eu abri o microfone, a dona da rádio ali, né, a esposa do seu Dilemes, ela abre a porta e quer falar comigo. E quer conversar comigo. Na hora que eu tô no ar. Eu tô entrando no ar, ela abre a porta ao mesmo tempo, então eu não sei se eu entrava no ar e apresentava o programa ou eu parava pra dar atenção pra ela. Na verdade, ela já fez aquilo ali pra te sacanear. De sacanagem, Com certeza. Sabia que você ia entrar no ar. Sacanagem, agora o guri vai pra testar, ver se ele é... ver se era bom. Oferecimento Giasse Construtora. Pra você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Ele é locutor, apresentador, produtor e olha, mais um monte de coisa. Jonathan Lopes, que prazer ele receber, meu Opa, o prazer é meu, né, mano? Tá aqui pela primeira vez, né, no teu programa. Vez, né? No teu programa, muito bacana, né? A gente ouve falar muito bem aí do teu programa, né? Apesar de ser da concorrência, mas tá indo não bem, tem né? concorrência. Não. Fala em concorrência, já trabalhamos juntos. Já trabalhamos juntos. Conta essa história pra audiência, quando é que foi? Meados de... Foi 2011, né? Você lembra? Você lembra ainda? Foi o ano que eu vim pra cá, né? Foi o ano que eu vim pra Criciúma. Eu já estava em Santa Catarina desde 2004, mas eu vim pra Criciúma em 2011. Então eu vim diretamente para trabalhar na Eldorado. Na Rádio Eldorado. Isso, eu vim para coordenar e abrir a FM deles, né, o canal deles, né? Então eu desenvolvi esse trabalho e lá na época a gente acabou se conhecendo, né? Era o programa da CDL de Sara, né? Era o programa da AGSAR, Associação Jovem, Projeto Mais. Isso, fizemos 12 programas. Eu enchia muito saco lá ou era de boa? Não, tudo bem tranquilo, tranquilo, né? Cara? Claro. Acho que aqui na TV é pior, entendeu? Acho que o pessoal... Acho que reclama mais. Já estão reclamando? Já estão fazendo aí abaixinado para tirar um programa do ar, aqui tá bem complicado. Vamos lá, o meu programa não é o foco da entrevista. Eu quero saber o seguinte, você começa no rádio quando? Eu comecei a trabalhar em 2001. Mas assim, eu comecei a frequentar estúdio de rádio quando eu já tinha os meus 7, 8 anos de idade, isso lá em 89, 90, né, em Torres. Sou natural de lá, por conta até do meu tio, que trabalha com rádio, e do irmão meu que trabalhou na época lá com rádio, né? Então, assim, eu já frequentava, assim, eu sempre gostei muito de música, né? De metido, assim, metidão? Eu ia lá, assim, porque daí eu não ia nem passear, cara. Eu ia porque eles me chamavam para ir para lá para levar coisa para eles comerem, né? Então você trabalhava, então. Então eu ia para lá. Boy, né? Chegava lá e ficava lá. Então eu já conhecia a galera os locutores, naquela época a rádio existia uma equipe maior, né? Então tinha os operadores, tinha locutor, tinha uns caras que eram muito bons assim e que hoje serve de referência para mim no rádio, assim, sabe? Naquela época já. Mas eu vou começar mesmo no rádio em 2001, assim, Então, eu comecei... Você começa lá na mesma rádio, né? Nessa mesma rádio. Que rádio era? A Rádio Atlântico Sul. Era uma rádio grande ou pequena? Ela é uma das primeiras FMs do interior do Rio Grande do Sul. É uma rádio de grande porte, assim, né? Com peso na sua capacidade de transmissão. Uma rádio que transmitia para todo o litoral norte, o sul de Santa Catarina também. Mas claro que o foco dela era voltada mais para o norte, né? O litoral norte do Rio Grande do Sul. Então tinha uma baita audiência, era uma rádio muito legal, lá passou muitos profissionais gabaritados, assim, que já tinham trabalhado na Atlântida, na Rádio Gaúcha. Então, assim, era uma rádio assim que tinha, por ser muito, já está há muito tempo no ar, uma rádio que deve ter batendo seus 40 anos, então tem história, né? Então isso aí foi muito bacana. Você começa como o quê? Sonoplasta? Eu comecei como operador, como todo mundo começa, né? Então, assim... Mas na tua época era sonoplasta? Não, chamava de... Já era operador? Já era o operador de áudio, né? Só que o operador de áudio numa FM não faz sentido nenhum, né? Então aí o meu tio começava a botar pilha assim. Porque hoje em dia, o FM sempre teve essa característica de operar e falar ao mesmo tempo, né? O operador é o comunicador ao mesmo tempo, né? Então não precisava diretamente de um operador, né? Então aí o meu tio começava a botar uma pilha para eu aprender a fazer locução. Então eu ia para os estúdios, né, de gravação e pegava jornal e aprendia a usar o microfone, a aprender a projetar a voz, a falar, começando aí, né, me preparando para ser um locutor. Demorou muito isso?
Esse processo eu acho que uns 8 meses, e aí até eu entrar de fato no ar pela primeira vez, né? Como é que foi a Só primeira? que nesse período eu já ia dando a hora. Ele disse assim, tu tá de noite aí sozinho. Faz a hora. Vai dando as horas, né? Pra te perder ali a timidez, né? Ou aprender a operar a rádio e falar ao mesmo tempo, né? Que são habilidades diferentes. Deixou o microfone ligado muitas vezes? Muito. Essa semana mesmo eu deixei o microfone e fiquei falando. Então, essas furadas aí é comum, né? A gente erra todo dia no rádio. Isso que é o bacana. Até hoje, cara. A gente erra todos os dias. Uma palavra mal pronunciada, um erro aqui, uma pergunta que não conseguiu elaborar bem. A gente erra todos os dias no rádio, né? O bom locutor, para mim, eu sempre disse assim para os outros caras que sempre trabalhavam comigo, é que o bom locutor é sempre aquele que tenta errar o menos possível. Porque tu vai errar todo dia, né? Vai errar todo dia. Uma gafezinha, né? Sempre tem gafe. Sempre. Não tem. Mas como é que foi a primeira vez que você entra no ar? Primeira vez que eu entro no ar... Era um programa seu? Não, era um programa de um amigo meu, o João Guilherme, né? Foi um cara que eu aprendi muito a fazer rádio, né? Então eu operava para ele. Então, assim, para ele era um saco, né? Eu ficar com um operador para ele, né? Mas, assim, mas ele era muito meu parceiro. Porque ele operava? Não, porque é mais dinâmico, né? Tu operar e falar ao mesmo tempo, né? Isso dá uma habilidade maior e deixa o programa com um brilho muito diferente do que o outro ficar abrindo para ti o microfone ou ficar mixando para ti para tu entrar no ar, né? Então, aí ele foi fazer uma externa e aí ele disse, tá, cara, beleza, eu vou estar em tal lugar, é o meu programa, mas tu apresenta para mim, tu vai me chamando, a gente vai interagindo. E assim foi a primeira vez que eu entrei no ar. Só que quando eu saí do ar, eu tive que ir direto pro banheiro, bicho. Nervoso, cara, muito nervoso. Que deu uma caganeira? Deu uma caganeira geral. Porque quando eu fui entrar no ar, eu abri o microfone, a dona da rádio ali, né, a esposa do seu Dilenes, ela abre a porta e quer falar comigo. E quer conversar comigo. Na hora que eu tô no ar. Eu tô entrando no ar, ela abre a porta ao mesmo tempo, então eu não sei se eu entrava no ar e apresentava o programa ou eu parava para dar atenção para ela. Na verdade, ela já fez aquilo ali para te sacanear. De sacanagem, Com certeza. Sabia que você ia entrar no ar. Agora o guri vai para testar, ver se ele ver se era bom. E aí foi a primeira vez que eu entrei no ar. Você batendo papo com o cara? Não, aí eu abri, me apresentei, né? O João Guilherme tá lá em tal lugar, vamos para lá, vamos falar com ele. Aí ele foi, entrou, passou as informações que tinha que passar, voltava para mim, eu anunciava as músicas e pá. Era música, não era entretenimento, né? Eu sempre trabalhei com entretenimento, né? Essa parte assim de uma coisa mais falada, uma rádio mais falada, vem de uns anos para cá, de uns 5, 6 anos para cá, onde eu tô aprendendo esse outro lado, né? Mas daí você sai do Rio Grande para vir trabalhar na Eldorado? Não, aí eu fiquei 3 anos nessa rádio, em Torres, no Rio Grande do Sul. No ano de 2004 eu recebi um convite para ir trabalhar na Atlântida. E aí, isso era em janeiro de 2004. E aí os caras, veio 2 pessoas de Tramandaí, que era para a rádio de Tramandaí. E era uma vaga só, o Rio Grande do Sul todo concorrendo para assumir aquela vaga lá, né? E aí esses caras vieram falar comigo, né? E aí tava tudo certo, eu fiz os testes, os pilotos, tudo que tinha que fazer o piloto, né? E aí eu sei que estava tudo certo para ir para Atlântida, né? Lá em Tramandaí. Aí eu fui para Porto Alegre conhecer os caras lá. Na época quem coordenava a rádio era o Gerson Ponte, era um cara que eu sempre ouvia muito, assim, aprendi muito rádio com ele, principalmente essas questões de programação, assim, só de ouvir, assim, o jeito que ele pensava o rádio e executava a Atlântida naquela época, assim. Então era uma rádio assim que eu tinha muita vontade de querer trabalhar naquela época, assim, né? Porque ali existia grandes profissionais que me inspiravam, né? Na época que tinha o Everton Cunha. O Everton Cunha era uma criação do Gerson Ponte, juntamente com o Tadeu Malto e o Everton Cunha. Então eu tinha muita vontade de trabalhar com esses caras, assim. E aí eu fui para lá. Aí quando eu cheguei lá, quem me atendeu até era o Luciano Costa, que aí também fazia parte dessa parte de coordenação. E aí eu lembro que eu fui lá, fiz um piloto, na hora que eu cheguei lá na gravadora, lá tava gravando o piloto, entra o cara do Los Hermanos, aí aquilo ali já deixa o cara meio nervoso. Tá bacana, já tá grandão. E aí eu sei que acabou não rolando, sabe? Nesse meio tempo. Não, tava tudo certo, assim, e aí no meio tempo, assim, não sei o que aconteceu lá, que eles entraram com uma política de que eles estavam contratando apenas jornalista. E aí eu era o único que. Eram 3 pessoas que estavam concorrendo, eu era o único cara que tinha já experiência com rádio, os outros não tinham, mas eu não tinha faculdade de jornalismo. Até hoje também não tenho, né? E aí, então, aí eles entraram com essa política na época, era uma coisa, acho que só na rede de Porto Alegre, pelo menos na do Rio Grande do Sul, não era um critério adotado aqui em Santa Catarina, porque logo na sequência tinham outros amigos meus que entraram em outras rádios da Atlântida aqui, também não tinham formação nenhuma, mas naquela época existia essa, sabe?
Ou acharam uma desculpa para tirar, né? Ou acharam uma desculpa para lá. Mas eu agradeço até hoje, cara, não ter entrado. Cara, porque daí foi o quê? Modificou a tua carreira? Porque assim, eu não tinha nenhuma intenção de vir para Santa Catarina, sabe? E aí, em janeiro, eu também tinha recebido um convite para assumir uma rádio em Tubarão. Mas aí, como eu já estava mais engatado e mais engatilhado com essa história da Atlântida, eu acabei recusando na época essa história de vir para Santa Catarina para trabalhar na Rádio Cidade, em Tubarão. E aí, claro, eu sempre tinha um tesão para trabalhar na Atlântida, aquele formato, com aquelas pessoas, né? Que era aquilo que eu queria, né? Trabalhar com aquelas pessoas ali. E era uma rádio muito importante do grupo, a de Tramandaí, porque era a rádio que dava sustentação para o planeta Atlântida. Então era muito interessante isso, assim. E era um locutor só lá naquela rádio e trabalhava... Era um locutor só para aquela rádio lá, então era uma rádio estrategicamente... 18 horas por dia, mais ou menos. Não, trabalhava acho que 4 ou 5 e cumpria mais algumas outras horas ali, mas era uma rádio muito estratégica para o grupo. E até hoje é uma rádio muito estratégica para o grupo, né? Então eu tinha tesão em trabalhar com aqueles caras ali, sabe? Mas... Por outro lado, assim, foi muito interessante ter vindo para Santa Catarina. Profissionalmente, eu aprendi muito mais do que se eu tivesse, talvez, trabalhado lá com eles. Porque aqui eu aprendi a fazer outras funções dentro do rádio. Porque quando eu comecei com o operador, ao mesmo tempo, como eu tinha que ficar lá na gravadora, lá gravando eu mesmo, fazendo tudo sozinho, então eu comecei a ser autodidata em várias coisas dentro do rádio. Aprender a gravar, editar, montar comerciais. E isso aí, para quem trabalha com áudio, é uma grande escola, porque tu trabalha muito com o ouvido, né? Tu vai lapidando o teu ouvido, vai aprendendo a produzir áudio. Então, isso é muito bacana para o teu crescimento profissional. E quando eu vim para Santa Catarina, eu acabei desenvolvendo outras partes dentro do rádio, né? A parte de programação musical. Como eu gostava muito de música, entendia bastante, eu sempre estava lendo muita coisa de música, porque naquela época a internet não era tão forte, estava engateando. Então a gente lia muito, assim, essa rádio onde eu trabalhava tinha um material extenso, assim, né? Tinha as biografias de artistas. Nessa época aí que a gente baixava música, claro, sempre legal. Não, nessa época nem tinha como baixar. Nessa época não tinha como baixar. Porque eu lembro que demorava uns 3 dias quando eu comecei a baixar música. Assim, quando eu trabalhei, era uma rádio totalmente analógica. Como era uma rádio muito antiga... E naquela época não tinha internet quando eu comecei. Então, mas era CD já, pelo menos? Vinil, CD, rolo, fita cassete. Tudo, era com isso que a gente trabalhava. Não existia computador dentro do estúdio. Não tinha? Não, era tudo analógico, entendeu? Então, tu aprendia muita habilidade assim. Então, ao mesmo tempo que eu estava falando, tu tinha que disparar um vinil. Um vinil, um CD, um MD. Todos os comerciais passavam por ali, então... tu adquirir uma habilidade muito grande, que hoje tu não consegue mais adquirir esse tipo de ter esse recurso, né? Porque eu vejo isso como um recurso dentro do estúdio. Vamos falar disso na volta, né? Pode ser? Bora. Eu tenho o prazer de receber ele, que é locutor, apresentador, locutor, tudo, né? Radialista, tudo mistura. Radialista eu acho que é uma coisa mais ampla, né? Jonathan Lopes, a gente já volta rapidinho aqui no programa Humanos. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Canal 19, 53.1 da TV aberta, 20520 da NET, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Fácil. YouTube, Humanos Talk Show, e lá no Spotify também você vai curtir todos na íntegra, completinhos, inclusive este com Jonathan Lopes. De volta, né, mano? De volta, voltamos. Voltamos. Estamos onde? Cara, você estava vindo para Santa Catarina? Aí eu vim para Santa Catarina, né? Então eu fui, nessa época, nesse meio tempo, eu tinha recebido 2 propostas, tanto para Atlântida quanto para vir para Tubarão, para Santa Catarina. Você esnobou Tubarão, porque você queria ficar na Atlântida. Deu uma esnobada. Queria ir para lá, né? E não deu certo. Aí não deu certo. Aí passou esse tempo todo, porque daí eu comecei a negociar em janeiro, cara. E isso aí desenrolou-se durante os 4 meses, essa história toda com a Atlântida, assim, né? De ir, ou vai, não vai. Só que assim, aí eu acabei, os caras acabaram me ligando, dizendo, não deu certo, tudo bem, tranquilo. No mesmo dia eu liguei pro Marcelinho, né? O Marcelinho era o coordenador da 105 na época. Tudo bem, né, Nata? O cara fica chateado, tudo, né? Mas, sacanagem. Cara, mas assim, tem coisas que vêm pro bem mesmo, assim. E esse foi um desses fatos. Você não assim. Estaria sentado aqui comigo se tivesse trabalhado na Atlântida? Não, muito provavelmente estaria, né? Não, estaria lá no Rio Grande do Sul, nunca teria vindo para cá. Não, talvez vim para Santa Catarina, talvez de fato não, né? Mas E aí acabei vindo para Tubarão. E aí foi interessante, porque eu sempre tive essa coisa, não foi nunca intencional, mas sempre a notícia também estava junto comigo. Então eu sempre trabalhei com música e informação. Então eu assumi um horário de manhã na rádio, das 6 às 8 era música e informação, das 6 da manhã. E eu tinha que dar 6 horas
Eu tinha que dar bom dia, 6 horas em ponto. Era... Não tá de sacanagem. Sério, cara. Você chegava, eu acordava às 5h15, chegava na rádio lá umas 5h40. Mas era um programa jornalístico ou não? Não, era música e informação. Então era de boa, era mais tranquilo. Era mais tranquilo, não precisava de uma produção muito grande, nem nada, né? Mas você acordar às 3, né? Não, senão... Aí ferrava, né, Mas claro que você ganhava muito bem para isso. Sempre ganhei muito bem, né? Muito bem, para chegar às 6 da manhã na rádio. Quem trabalha com rádio sabe que todo mundo ganha bem, né? Mas todo mundo, todo mundo ganha bem no rádio, né? Essa é por isso que... É a premissa, né? Tanto que o sonho de todo mundo é ser trabalhar no rádio. Virar radialista para ganhar bem. Para ganhar bem. Para ganhar bem. Né? Tá. E aí, então, eu aprendi a fazer muita coisa ali também. Né? Ali foi a primeira rádio que tinha computador para trabalhar. Porque no Rio Grande do Sul, porque assim, eu sempre trabalhei com coisas analógicas e ali então era diferente, né? Já existia uma informatização, né? O software de programação, né? O próprio aonde rodava todas as músicas já era tudo digital. E aí isso foi um baque também, mas ao mesmo tempo um aprendizado, né? Era uma nova proposta também, né? E ali eu comecei a desenvolver, claro, já desenvolvi essa questão da locução, mas eu eu assumi a parte de programação musical da rádio, né? Então ali eu aprendi muito também a fazer programação, então foi muito bacana, assim, né? E desenvolvia, na época, o site era uma coisa que estava muito em alta, então eu era responsável também por abastecimento, a criação e o abastecimento dessa primeira versão desse site da Rádio Cidade, em Tubarão, né? Aí fiquei 2 anos ali. E aí me chamaram para abrir uma rádio em Braço do Norte. E aí era uma outra proposta. Para mim era sempre um desafio assim, estar trocando, porque eram sempre novas propostas, assim, não era nunca a mesma coisa dentro do rádio, né? E aí então, acho que eu tinha uns 24 anos ou 25, não lembro, eu fui coordenar uma rádio. A inteira? Inteira. Né? Só que assim, era coordenar valendo mesmo, né? Tinha total liberdade para fazer implantar todo tipo de ideia que eu sempre tive. E era uma FM também. Era uma FM também, né? Quando eu cheguei lá, fui conversar com o dono, coisa e tal, uma pessoa maravilhosa, assim, né? Me deu toda a liberdade para poder desempenhar esse papel, né? Não existia a rádio, né? Não existia nem nada, não existia nada. Eu ajudei a colar o Sonex, né, nos estúdios. Sonex assim. É o preto, aqui. Isso, é o preto, como tem aqui, né? Então, a gente... vai ser ali, ó. Eu conversando com ele, eu na casa dele, e ele na varanda da casa dele, disse, vai ser ali, vai ser ali. Tô alugando, não aluguei ainda, não tinha nem alugado. Nem alugou, cara. Nem alugado, tá. Mas já tinha concessão. Não, ele já tinha tudo, já tava os encaminhamentos, tudo. Era questão de... Ele já estava comprando, já tinha um projeto para montar os estúdios, tudo. Isso aí já estava liberado pelo Ministério, tudo. E aí, então, o meu papel era criar toda a programação, a plástica, montar a equipe e principalmente treinar essa equipe, né? E era a primeira FM daquela região. Não existia nenhuma FM naquela região ali do Vale do Braço do Norte. Revolucionário. Então, foi muito bacana, cara. Aprendi muito, coloquei muito em prática. Dessa rádio? Era uma rádio popular. Popularzona. Eu saí de rádios jovens, né, com características de programação jovem, para uma rádio popular, assim, não era muito uma característica minha, né, um segmento que eu gostaria, assim, de estar sempre trabalhando, mas o fato de poder coordenar e colocar em prática, assim, todas as ideias que eu tinha para o rádio, aquilo ali foi bem interessante, assim. E aí depois eu fiquei 5 anos, né, coordenando, montei a equipe. Bacana, história legal. Deixei a rádio funcionando, saí, né, vira e mexe, assim, eu vou lá ainda, converso com ele. Ele vem aqui, às vezes a gente troca umas ideias a respeito de rádio. E aí, nessa época, eu também recebi o convite para abrir a Rádio Eldorado, né? A FM. Né? Já tinha concessão, tudo certo, mas não tinha estúdio, também não tinha nada. Até hoje também não tem, na verdade. Né? Mas assim, então eu montei também. Aí ficou por conta minha essa questão de montar a programação, as vinhetagens, as trilhas e tudo mais. Então foi bem bacana. Foram 2 experiências assim de começar a rádio do zero, não pegar elas funcionando, começar do zero mesmo, e criar esses projetos radiofônicos, assim, foi muito bacana. No Eldorado você tinha programa ou não? Não. Eldorado era só... Não, eu só fui ali mesmo... Bastidorzão. Para coordenar mesmo, abrir, fazer funcionar, acabei ficando 2 anos, e aí nesse meio tempo também recebi um convite para ir para Transamérica, né, por conta do Marcelinho também, né, o Marcelinho começou nessa mesma rádio que eu lá em Torres, na década de 90, né? Então você tem uma história, vocês dois. Eu já conheci o Marcelinho há muito tempo, né? O Marcelinho já era meu vizinho também, né? Morávamos ali na mesma rua, apesar de o Marcelinho ser bem mais velho do que eu, né?
E aí, bem mais velho do que eu, né? E aí a gente já conhecia ele dessa época, assim, né? Já fazia parte... Mas daí assim, na Transamérica você vai para microfone. Aí eu fui só para fazer locução, né? Só para locutor, né? Eu sempre vinha, né? Eu já vinha nessa coisa de coordenar as rádios e fazer as locuções, né? Sempre trabalhei no ar. A única rádio que eu passei e que eu nunca, não trabalhei no ar, assim, foi Eldorado, né? Por uma questão minha mesmo, assim, queria dar uma relaxada, uma descansada, né? E aí eu acabei indo para Transamérica, e aí eu tô até ali hoje, assim, então... Quando é que você foi para Transamérica? Eu fui em agosto de 2013. Já fez 6 anos. Isso é bastante história já. Fez 6 anos ali. E ali você faz que tipo de programa? Ali eu faço... São 2 formatos. Eu acabo apresentando o noticiário da manhã da Transamérica, né? Quando eu cheguei, era o Anderson de Jesus, né? O Anderson ficou muito... Eu e o Anderson trabalhamos muito pouco tempo, acho que uma média de 2 meses. Aí o Anderson saiu, entrou o Charles Carninha, acho que a gente trabalhou junto naquele horário da manhã ali, acho que uns 2 anos, acho que o Charles acabou ficando na Transamérica, aí depois foi uma outra pessoa, e aí eu acabei assumindo por conta própria aquele horário ali da manhã, aquele noticiário ali, que é muito tradicional. Que começa que horas? Começa às 7 da manhã. Agora é 7, você tá grandão, antes era às 6. Antes eu começava às 6 da manhã. 7 tá beleza. 7 horas é um pouco mais tranquilo. Mas tem que acordar às 6, eu preciso estar na rádio mais cedo. Ali dá mais trabalho de produzir do que os outros, porque ali... Você tem que produzir. Ali eu preciso produzir, porque ali é só notícia mesmo, né? Não tem música nem nada. Então dá mais trabalho, né? Trabalhar, tem que se preparar antes as pautas, o que vai para o ar, que tipo de notícia é bacana naquele dia, né? Fazer um levantamento das últimas 24 horas, geralmente eu pego das últimas 12, assim, né? E aí então preciso produzir ali, então dá um pouco de trabalho para fazer, né? Mas foi uma responsabilidade grande, Jonathan, depois do Charles, por exemplo, assumir o microfone? Foi. O Charles tinha uma história. Aí entrou o Jaffer, né? Tá. Entrou o Jaffer. O Jaffer veio de Curitiba, o Jaffer acabou, acho que não ficou um ano ali. E aí, mas eu trabalhava junto com o Charles, assim. Eu tinha a minha responsabilidade ali naquele horário, quando era o Charles e a Gisele Tskoski, eu assessorava eles, né? Então eu fazia parte de operação para eles e dava uma sustentação e outras coisas assim. E aí uma vez eu acho que o Charles não conseguiu entrar no ar. Acho que ele ficou doente, estava doente, estava ruim da garganta, alguma coisa. Você entrou no lugar? Aí eu dividi assim, as primeiras informações com a Gisele, a gente fazia um ping-pong, né? Então a partir dali, eu vira e mexe, eu sempre fazia uma participação com eles naqueles horários ali de manhã. Mas era o horário deles. Hoje não. Hoje é só você. Hoje é só eu. Hoje é o seu programa? Quando o Charles saiu e o Jaffer saiu, aí ficou eu e a Gisele. Eu ancorava a parte da manhã e a Gisele ancorava o programa do final da tarde. Que eram as 2 pontas, né, os 2 horários que tinha mais informação, que eram rádios mais falada, né, não tinha aquele formato de música, mais de entretenimento. Então. E aí a Gisele acabou saindo e eu acabei ficando nesse horário sozinho de manhã, né? E tá bacana? Tá feliz hoje? Cara, legal? É uma experiência nova para mim fazer esse tipo de rádio, né? Você tem convidado todo dia, né? Eu trabalho com 2 formas, né? Se eu não tenho entrevistado, eu tenho a versatilidade de entrar com notícias, né? Então, e ali no programa a gente tem ali a participação do Ronaldo Coutinho, tem o Rogério Dimas trazendo as informações do futebol, tem o trânsito. O Dimas veio aqui, mas ele não estava barbudo ainda. O Dimas agora tá barbudo, cara. Papai Noel, tá mudado. Tá mudado o homem. Eu falei com ele ontem ainda, tá mudado, cara. O Dimas mudou. Bruxo, e o que você quer para sua vida de comunicador? Cara, é um desafio diário, né, trabalhar com rádio. Então, assim, acho que todo comunicador, assim, né, aqui é uma grande diferença. Quando eu vim para Santa Catarina, existia uma grande diferença, né? No Rio Grande do Sul nós temos o que nós chamamos de comunicador, aqui nós temos o locutor, né? Então, quando eu vim para cá, eu fazia muito essa questão da locução, que é uma coisa muito do rádio paulista, né? Essa coisa assim muito rápida, dinâmica de entrar no ar e estar saindo o tempo todo, né? Então o comunicador ele é uma figura muito diferente do locutor, né? Então hoje eu faço muito mais essa questão da comunicação, o que é mais atraente. Então assim, é uma área que eu acho que me encanta mais hoje em dia fazer mais essa área da comunicação mesmo. Já brigou no ar ou não? Não, cara. Treta, nunca? Não, você é um cara cara. Tranquilo, Não, né, cara? Não, cara. Não... Você parece ser um cara fácil trabalhar com você. Não sei se é fácil, né? Não. Sabe de boa. Cara, todo mundo que trabalha com rádio não é fácil de trabalhar, né? Rádio, veículo de comunicação, isso aí é tudo umas tranqueiras, né, cara? Mas assim, a gente tenta ser um bom colega de trabalho, né? É claro que tem dias que a gente não tá legal, mas enfim, né? A gente tenta... Mas eu nunca briguei, cara. E o ouvinte sente, né? Quando você não tá legal. Quando a gente não tá legal, é muito perceptível, cara. É muito perceptível. E não tem como uma pessoa tá boa todos os dias. E essa é a grande dificuldade de se trabalhar com comunicação, né? É talvez não transparecer pro ouvinte ou pro telespectador que às vezes tu não tá num dia tão legal.
E aí entra aquela questão de técnica, de artimanha, para o ouvinte não perceber que aquele dia não é um dia tão legal. Mas às vezes acaba falhando, né? Não é sempre que as técnicas funcionam. Que não falha esse programa. Acabou. Acabou, fechou. Bruxo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, cara. Que prazer lhe receber. Prazer é meu. Todos os dias na Transamérica? Convida a galera. Segunda a sexta, 7, 8 da manhã e das 4 às 7 da tarde na Transamérica. Jonathan Lopes aqui comigo. E olha, não esqueça de uma coisa... se comunicando bem ou não, gostando ou não de rádio, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.